Graça e paz, amados irmãos, louvado, bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma aula do tema História da Igreja e dessa vez nós vamos iniciar um pequeno apêndice analisando a história da Igreja e nós vamos fazer a análise nessa noite da história da Igreja no Brasil. Então vamos ver como se desenvolveram os fatos que levaram ao processo da instituição da Igreja de Fé Reformada, a Igreja Protestante no nosso país, no Brasil. Vamos analisar primeiramente esse contexto, esse conceito que eu quero apresentar inicialmente aos irmãos, é o conceito de que o Brasil ele só vem a existir como Estado, como nação, a partir de 1822. Então, antes disso, nós temos um território dominado pelos portugueses, um território que se configurou numa colônia. Então, nós temos esse Brasil colonial e que se desenvolve a partir dessa ocupação portuguesa e ainda não temos uma independência. Então a gente vai chamar de Brasil, né, só para título de um entendimento melhor, vamos chamar de Brasil esse território ocupado por nativos, chamados de indígenas, que foi também ocupado, recebeu imigrantes portugueses que dominavam politicamente o território, também recebeu grandes levas de cativos africanos da África subsaariana para compor a mão de obra necessária para o desenvolvimento da economia colonial, do desenvolvimento daquilo que se chamava de economia de plantation, né, em que o fundamento era a mão de obra escrava. Então nós vamos analisar esses aspectos. Estou trazendo essas informações iniciais para que a gente possa ter uma organização aí mental para falar. Vamos falar Brasil, vou citar constantemente no Brasil, o Brasil, mas o Brasil ainda não existia como Estado, como nação, no período anterior ao processo de independência de 1822. Mas nós vamos chamar de Brasil esse território, como eu já tinha citado anteriormente, estou explicando aos irmãos. Amém? Graça e paz, irmã Josina. Graça e paz, irmã Márcia. Os irmãos estão chegando aí. Então dei só informações iniciais para que haja um melhor entendimento do nosso conteúdo. Então vamos orar, irmãos, para a gente dar início ao nosso processo aqui, o nosso conteúdo. Soberano eterno e poderoso Pai, graças nós te damos, Rei da Glória, Deus bendito. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais tu nos dá uma oportunidade de estarmos, Senhor, com os nossos irmãos, para melhor, Pai amado, compreendermos o processo da história da Igreja. Essa que é a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que é a eleita, a escolhida. Nós te louvamos, Senhor, pela vida da Igreja. Pai amado, nos ajuda nessa jornada, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos alertar, venha nos trazer à memória, Senhor, os aspectos relativos a esse conteúdo, para que possamos oferecer o melhor para os nossos irmãos, Pai. Abençoa-nos, Senhor, sobremaneira, e o Teu nome é exaltado, glorificado e bendito em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, amém. Os irmãos estão chegando. Walter, meu nobre, graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Então, amados irmãos, nós temos que compreender esse aspecto da história da Igreja no Brasil observando o seguinte prisma. O Brasil
é um território que pertence a Portugal, né? Nós temos um processo que se desenvolve na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e nós temos um processo que a gente chama de grandes navegações ou expansão marítima e comercial europeia. Então esse processo, como eu disse anteriormente, se dá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Alguns historiadores até caracterizam esse fato, as grandes navegações, como o fato que dá início à Idade Moderna, e a gente tem alguns historiadores que, a maioria deles, prefere escolher um outro fato para fazer essa transição de era, essa transição de fases. Então, nós temos uma data para fazer como um marco para essa transição da Idade Média, do medievo para a modernidade, que é a data de 1453, quando nós temos a ocupação daquilo que era o Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, hoje a cidade na Turquia, hoje a cidade ai meu Deus, não estou lembrando, mas vamos lá, vamos avançar. Então ocorre o seguinte, amados irmãos, hoje nós temos essa ideia de transição da Idade Média para a Idade Moderna, cujo alguns fatos se desenvolveram nesse processo. E aí ocorre o seguinte, ocorre que as grandes navegações fazem parte desse contexto, e as grandes navegações colocam a América em rota da história mundial. Então a América ela ficava alheia apenas com os povos nativos até a chegada dos navegantes europeus. E aí nós temos o Tratado de Tordesilhas, os irmãos devem lembrar disso. Esse tratado assinado em 1494, quando Portugal e Espanha chegam a um acordo acerca das terras do Novo Mundo. Então, graça e paz aos irmãos que estão chegando aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão aí chegando na nossa sala de aula virtual. E hoje o assunto, irmão, só para a gente lembrar, é história da igreja no Brasil. Amém? História da igreja no Brasil. E as grandes navegações, elas inauguram essa modernidade, e os portugueses e espanhóis são os pioneiros nas grandes navegações, né, nesse processo também chamado expansão marítima e comercial europeia. Amém, irmão Armando? Vamos ter, Deus é bom, teremos uma aula para a glória de Deus abençoada. Só Ele mesmo pode proporcionar. Estamos unidos em Cristo. Deus abençoe, irmão. E ocorre, amados irmãos, nesse contexto, que ficou a parte a Portugal daquilo que é o território brasileiro. Então Portugal pegou esse território, dividiu em 15 lotes. Esses lotes deram origem às chamadas capitanias hereditárias. Bom, e aí nós temos a seguinte situação, amados irmãos. Desenvolve-se nesse território as ações jesuítas. Nós temos que lembrar que nesse momento da política europeia, o século XV, século XVI, século XVII, nós temos a religião unida ao Estado. Então, conquistar um território, ocupar um território, é a mesma coisa que propagar a fé daquele Estado que é dominador. Então, como Portugal era um país católico, então um país oficialmente católico, o território brasileiro, consequentemente, é um território católico. É um território em que há necessidade da expansão da fé católica. E aí temos as ações dos padres jesuítas. Então, os jesuítas, eles atuam no território brasileiro. Os padres jesuítas pertencem a uma ordem,
Essa ordem ela pode ser chamada também de Companhia de Jesus, né, ou Ordem dos Jesuítas, e eles atuam junto com o Estado português, promovendo o desenvolvimento da ação missionária. Então esse é o contexto do território brasileiro, do início do território brasileiro. Então o Brasil se torna uma colônia de Portugal. Então o Brasil é um território que não tem autonomia, é um território que vive para atender as demandas comerciais e econômicas da sua metrópole, no caso Portugal. Então o Brasil é colônia e Portugal é a metrópole. Então Portugal domina, Portugal controla. Lembrei o nome da cidade, irmãos. Constantinopla. Tá, então Constantinopla era aquela cidade na Turquia em que era a sede do antigo Império Romano do Oriente, quando os turcos otomanos dominam essa cidade. Em 1453 nós temos o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então me perdoem aí essa informação chegar só depois, é que a mente às vezes falha, né? É melhor escrever, deixar escrito. Da próxima vez vou deixar um esboço. Dessa vez eu não fiz o esboço, então vamos vendo se Deus vai abençoar aí o nosso entendimento, a nossa mente. Amém. Graças e paz, irmã Yara, graças e paz, irmã Anitta, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E assim, amados irmãos, nós temos o Brasil colônia. Então, o Brasil colônia é uma área portuguesa. Se é uma área portuguesa, religião católica romana. E como a igreja ou o viés ou a pregação protestante, quando ela chega aqui no território brasileiro? Bom, ocorre a seguinte situação, amados irmãos. Eu falei anteriormente aos irmãos, que no ano de 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. E esse Tratado de Tordesilhas, ele dividiu a América apenas entre Portugal e Espanha. Bom, os outros estados europeus que também tinham interesses na expansão marítima e comercial ficaram de fora. E alguns desses estados não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. E isso aconteceu com a França. A França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Espanha. Então, já que a França não reconhecia o tratado, então o Estado francês ele ignora os limites e as fronteiras desse Tratado de Tordesilhas. Aliás, o rei francês, na época, Francisco I, ele diz a seguinte frase para o Papa. Ele vai argumentar uma situação com o Papa. E ele fala assim para o Papa: onde está o testamento de Adão? O que ele quis dizer com isso? Ele queria saber onde Adão, o primeiro homem, o homem criado por Deus e plantado na terra, onde Adão teria deixado um testamento dizendo que a América pertenceria a Portugal e à Espanha. Bom, então esse foi o argumento que o rei da França usou para poder promover invasões no território americano, para poder promover ações de pirataria. Então nós temos essa situação. A França vai agir num sentido de ignorar o Tratado de Tordesilhas. A França não reconhece a América dividida para Portugal e a Espanha, e a França vai agir de forma a invadir, a promover invasões no território americano. Então a França vai tentar estabelecer uma colônia na América
para poder também participar dessa expansão comercial além mar, essa expansão comercial além do Oceano Atlântico, de recursos e produtos tropicais, que tem só abaixo dos trópicos. Então ocorre que a França vai promover uma invasão. Então os primeiros invasores ao Brasil colônia, ao território que pertence a Portugal, são os franceses. Então esses franceses vão promover uma invasão na região do Rio de Janeiro, na região do nosso estado, da nossa cidade, para ser mais específico. Então essa invasão, ela é chamada de França Antártica. Então essa invasão francesa, França Antártica, vai influenciar diretamente a ação protestante no território brasileiro. Então nós temos a seguinte situação. Entre os anos de 1555 e 1567, nós temos essa ocupação, essa invasão francesa na região da Baía de Guanabara. Graças a paz, irmã Cristina, seja bem-vinda. Então nós temos essa invasão na região da Baía de Guanabara e nós temos um líder dessa invasão, que é o francês Nicolas Durand de Villegagnon. Então esse é o líder, vamos chamá-lo apenas de Villegagnon. Então Villegagnon é o líder dessa invasão francesa na Baía de Guanabara. Então essa invasão, novamente frisando, ela é chamada França Antártica e ela vai ocupar uma região ali que é próximo ao aeroporto Santos Dumont, ali na região entre o centro e a zona sul. Então nós temos ali uma ilha, né, nós temos ali algumas ilhas e os franceses vão ocupar uma delas. Então essa ilha, inclusive, ela hoje é chamada de Ilha de Villegagnon, em virtude do líder dessa invasão francesa aqui na Baía de Guanabara. E nessa ocupação francesa, nesse momento, nós temos o desenvolvimento, graça e paz, irmã, seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. E nessa ação francesa, nessa invasão francesa, é que nós temos os primeiros protestantes agindo no território que é o território brasileiro, né? O território que há de ser o Estado brasileiro. Então essa primeira ação protestante no Brasil ocorre a partir da ação de franceses. Os irmãos devem lembrar de como nós chamamos os protestantes franceses, né? Nós já vimos no nosso outro módulo de História da Igreja. Nós vimos que os franceses protestantes eram chamados de huguenotes. Então esses franceses protestantes, chamados huguenotes, eles se estabelecem aqui no território brasileiro, na Baía de Guanabara, junto com a ocupação, a invasão francesa na Baía de Guanabara. Bom, e aí, amados irmãos, eles são protestantes. Inicialmente, Nicolau de Villegagnon, ele deu liberdade a esses protestantes, mas depois ele vai perseguir esses protestantes. Então, ocorre que esses protestantes aqui no Brasil, que atuam apenas no âmbito daquela colônia francesa, então não há uma propagação da fé, não há um trabalho de evangelização, não há liturgia, pregação, oração, louvor na língua portuguesa, então não há nada disso. Então nós temos uma ação protestante como um desmembramento, como um braço, como um apêndice do que ocorria na França. Então era uma ação local, pontual,
apenas para aquela colônia francesa estabelecida aqui no Rio de Janeiro. E aí, amados irmãos, Nicolau de Villegaignon, ele vai atuar contra esses irmãos protestantes. Inicialmente, ele vai abrir a guarda para esses irmãos protestantes e, posteriormente, ele vai fechar, né, o cerco, ele vai perseguir esses irmãos. E aí há algo interessante nesse processo de perseguição a esses irmãos protestantes. Nós temos a ação desses protestantes, são 4 irmãos que são obrigados a redigir um termo, uma confissão de fé. Então, Nicolau de Villegaignon, ele queria que esses irmãos tivessem uma profissão de fé por escrito. E aí o desejo dele era justamente ter esse documento para poder condená-los à morte. Então, nós temos na primeira ação protestante no território brasileiro, nós temos logo 4 mártires. Nós temos 4 homens sendo condenados à morte, e porque eles afirmam, eles ratificam a fé reformada, eles ratificam a fé protestante. E aí esse documento, ele entrou para a história, né, ele ficou conhecido como a Profissão de Fé da Guanabara. Então, redigida por esses 4 irmãos, são 4 irmãos com nome franceses, e eu posso citar para os irmãos. Nós temos Pierre Bourdon, o outro é André Lafon, nós temos Mathieu Vinellet e nós temos Jean de Bourdon. Então são 4 irmãos franceses, huguenotes, de fé reformada, que agora estão nessa colônia estabelecida aqui no Rio de Janeiro e que são perseguidos pelo líder dessa colônia, Nicolau de Villegaignon. E ele exige uma profissão de fé por escrito desses irmãos. E aí essa profissão de fé ficou conhecida como Confissão de Fé da Guanabara, redigida, né, por esses 4 irmãos no ano de 1558. Então esses irmãos, eles escrevem essa primeira confissão de fé na América, lembrando, em língua francesa, né, não escreveram em língua portuguesa, né, nada disso. Então eles seguem, né, o seu costume, seguem a língua, o qual eles estão dentro da sua questão cultural, então na língua francesa. Eles vão redigir esse documento, afirmando e ratificando os pontos da fé reformada, né? Eles enfatizam, né, contra dos dogmas do catolicismo romano, como a transubstanciação, né? Se os irmãos lembram, a transubstanciação é aquela ideia de que o pão e o vinho na Eucaristia, na ceia, a ideia de que eles são o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então eles são contra essa ideia, eles são contra o celibato do clero, eles apoiam a mediação de Cristo, não a mediação de Maria, eles são contra a oração, a intercessão por mortos, ou seja, é uma confissão de fé com argumentos teológicos. Então esse é o primeiro documento, né, de embasamento protestante em território brasileiro. Né? Graça e paz aos irmãos que estão chegando aí. Já vi aqui a irmã Juliana. Graça e paz, seja bem-vinda. Irmã Amanda, Deus abençoe vocês também. Então vamos dar sequência. Então nós temos, amados irmãos, essa primeira experiência protestante no território brasileiro, e essa ação mostra como as coisas podem mudar. Né? Então, inicialmente,
esses protestantes foram aceitos e, posteriormente, a paz, né? E, posteriormente, eles se tornaram mártires da fé protestante aqui no território brasileiro. Então isso ocorreu, essa execução desses irmãos, ocorreu no ano de 1558. Então nós temos o primeiro culto protestante, né, pelo pastor Richer, francês também, nessa França Antártica. O primeiro culto foi estabelecido no dia 10 de março de 1557. Então esse foi o primeiro culto protestante aqui no território brasileiro. O outro momento, né, então depois desse momento de 1555 até 1567, nós temos as tropas portuguesas, né, expulsando os franceses do território brasileiro. Então essa colônia francesa, ela não avançou, essa colônia francesa não prosperou aqui no território brasileiro, e a tentativa de colonização francesa foi fracassada. Então em 1567 nós temos o fim dessa experiência francesa tentando implantar uma colônia no território americano, aqui no Brasil especificadamente, o Brasil português, né, a América portuguesa. E a outra experiência protestante, ela ocorre já no século XVII. Então nós temos essa primeira experiência, que é no século XVI, né, essa da invasão francesa, e depois nós temos no século XVII um outro processo. Agora não com os franceses, agora nós temos com os holandeses. Bom, o que ocorre, amados irmãos, dentro desse contexto, né, em relação aos holandeses? Para a gente compreender melhor esse processo dos holandeses invadindo o Brasil, é necessário a gente compreender um pouco o contexto histórico. Portugal e Holanda sempre tiveram boas relações políticas. A Holanda, o território, né, que hoje é a Holanda, aquela área chamada Países Baixos, que é Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Então aquela área na Europa, ela era pertencente à Espanha. Então não era um território independente. Então pertencia à coroa espanhola. Mas Portugal sempre teve boas relações com os holandeses. O problema dos holandeses era a dominação espanhola sobre o seu território. E aí nós vamos observar que vai ter uma crise entre Espanha e Holanda. Então Espanha e Holanda entram em crise em virtude dessa necessidade que os holandeses nutriram de se tornarem independentes, de caminharem de forma política autônoma em relação à coroa espanhola. Então nós temos esse é o quadro, a inimizade entre Espanha e Holanda. E onde entra Portugal nesse processo? Bom, no ano de 1578, o rei de Portugal morreu muito jovem. Ele não deixou herdeiros. E aí o que ocorreu? Um dos parentes próximos desse rei era o rei da Espanha, um homem chamado Filipe II. E Filipe II passou a ser rei de Portugal. Então Filipe II já era rei da Espanha e passou a ser rei de Portugal no ano de 1580. E aí nós temos um processo. Bom, entre os anos de 1580 e 1640, Portugal passou a pertencer à Espanha. É aí que está o problema. Portugal não era mais autônomo.
Portugal não era mais independente. Então, o rei da Espanha era rei de Portugal. E a Espanha estava em atrito com a Holanda. Bom, agora Portugal pertence à Espanha. Consequentemente, a colônia Brasil passa a pertencer à Espanha. Então nós temos um momento em que a América do Sul, toda a América do Sul, pertence à Espanha. Então era Portugal e Espanha quem dominavam a América do Sul. Agora, Portugal pertence à Espanha. E toda a América do Sul agora é espanhola. Então, o Brasil, que era uma colônia portuguesa, passa a ser uma colônia espanhola. Isso no período de 1580 até o ano de 1640, quando ocorre um processo que nós chamamos de restauração portuguesa. Então Portugal volta a ser independente, volta a ter um rei em 1640. Então, amados irmãos, nessa janela de 1580 a 1640, nós temos a união entre Portugal e Espanha. E aí nós chamamos essa união, esse processo, dentro dessa janela de tempo, 1580 a 1640, a gente chama isso de União Ibérica. União Ibérica. Por que Ibérica? Porque são os dois países que ocupam a Península Ibérica na Europa. Esses dois países são Portugal e Espanha. Então agora eles são um país só tem um rei, então dá-se o nome a esse processo de União Ibérica. Bom, sabendo disso agora, nós vamos entender por que a Holanda vai invadir o território brasileiro. E aí, dentro desse período, de 1580 a 1640, nós vamos ter um processo chamado invasões holandesas no Brasil. Então, por que a Holanda invade o Brasil? Ela é inimiga de Portugal? Não. A Holanda é inimiga da Espanha. E agora estamos falando de um momento que a Espanha domina o Brasil. E os holandeses, eles criam uma empresa de comércio marítimo internacional. Bom, essa empresa, ela é chamada Companhia das Índias Ocidentais. Então, essa empresa vai promover agora a invasão no território brasileiro. Por que a Holanda invade o território brasileiro, o Brasil colônia? Isso no século XVII. Já vou citar os anos desse processo de invasão. Ocorre o seguinte: a Holanda cria essa empresa de comércio ultramarino, de comércio internacional, e essa empresa visa gerar lucro. O objetivo dos holandeses é ganhar dinheiro, é lucrar. E melhor ainda, se esse lucro vier dando um prejuízo à Espanha, que são seus inimigos, com uma luta travada pela independência da Holanda. Então, a situação ficou muito favorável, ou seja, os holandeses têm uma marinha forte, poderosa, e agora vão criar essa empresa, Companhia das Índias Ocidentais, para invadir o território brasileiro. Os holandeses estão de olho numa área específica no Brasil, que é a região nordestina. O Nordeste brasileiro interessa aos holandeses. Por quê? Por causa da produção de cana-de-açúcar. Então os holandeses, lembrem-se, é uma empresa. Eles não querem apenas dominar o território. Eles querem, além de invadir o território, dominá-lo,
Eles querem explorar o potencial econômico desse território. Então, os holandeses vão invadir o Nordeste brasileiro com um objetivo: tomar conta da produção canavieira. Por quê? O açúcar é o produto, depois do ouro, irmãos, nesse momento do século XVII, é o produto mais valioso no mercado europeu. É o açúcar. Então, os holandeses, eles vão invadir o Brasil, especificadamente o Nordeste, visando a produção de cana-de-açúcar. Então, os holandeses tentam uma primeira invasão no ano de 1624. Então, no ano de 1624, os holandeses tentam invadir o Brasil, o Nordeste brasileiro. Só que houve um erro de cálculo, porque eles foram parar em Salvador. E vamos lembrar, Salvador era até esse momento, 1624, Salvador era a capital do Brasil, colônia. Sendo capital, era a região mais bem aparelhada da colônia. Isso mesmo, Walter. Agronegócio. Agro é tech, não é? O pessoal costuma colocar aí, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, os holandeses estavam de olho nesse agronegócio, nessa produção açucareira. Então, irmãos, os holandeses vão promover essa tentativa de invasão no território brasileiro, mais específico o Nordeste, porque o Nordeste é que concentra a produção canavieira do Brasil. E aí, eles erram um cálculo, vão parar em Salvador em 1624. No ano seguinte, eles são expulsos, eles não conseguem se fixar em Salvador, na Bahia. Bom, os holandeses voltam para a Holanda e se reorganizam. E aí tentam uma nova invasão nesse século XVII. A de 1624 não dá certo, e agora os holandeses invadem novamente o Nordeste brasileiro em 1630. E aí eles conseguem ocupar a região de Pernambuco. Bom, essa invasão ela é bem sucedida. Então os holandeses invadem Pernambuco, ocupam essa área e não só ocupam, eles conseguem expandir a dominação. E aí várias áreas do Nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, várias áreas do Nordeste brasileiro são ocupadas pelos holandeses. Então os holandeses conseguem de fato o seu projeto e nós temos essa invasão dando certo em 1630. Eu sei que os irmãos devem estar se perguntando, onde entra a história da igreja aí? Ocorre o seguinte, irmãos. Nesse processo, graças a paz, irmão Robson, seja bem-vindo, Deus abençoe. Nesse processo temos que lembrar o seguinte, irmãos. O Estado e a igreja estão unidos. Assim como Portugal invadiu, tomou posse, ocupou o território brasileiro, o que Portugal fez? Portugal ocupou o Brasil e junto ao Estado português, o representante do Estado português, estavam os padres jesuítas, fazendo a obra de catequese, promovendo a evangelização dos nativos. Por quê? Estado e igreja é uma coisa só. O que ocorreu com os holandeses? A mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, os holandeses invadiram a região nordestina. Nós temos, nesse processo da invasão do Nordeste, o chamado Brasil holandês. E os holandeses, eles andam, religião e Estado andam juntos. E os holandeses implantam a religião da fé protestante, da fé reformada nesse Brasil holandês.
Então vejam, nós tivemos uma abordagem protestante com a França Antártica, 1555 a 1567, século XVI. Tentativa dos franceses de implantar uma colônia no território brasileiro. Então isso, primeira tentativa. Então houve o primeiro culto, houve a primeira ceia, houve a primeira profissão de fé, a primeira confissão de fé. Nós chamamos ela, novamente lembrando, de Confissão de Fé da Guanabara, de 1558. E os primeiros 4 mártires, nenhum deles brasileiro, nenhum deles em língua portuguesa, enfim. Então essa foi a primeira tentativa. Agora nós temos a segunda tentativa da implantação da fé protestante no Brasil. E agora ela começa a se calcificar, a se solidificar. Então nós temos agora, nesse Brasil holandês, essa ocupação holandesa no Brasil, ela foi durante 24 anos, 1630 até o ano de 1654. Então nós temos 24 anos de ocupação holandesa no território brasileiro. E, nesses 24 anos, 22 igrejas protestantes de orientação calvinista foram implantadas nesse Nordeste brasileiro, que a gente chama de Brasil holandês. Então, durante os 24 anos da ocupação holandesa no Brasil, nós tivemos esse Brasil holandês com 22 registradas, assim, né, no âmbito da história, poderia ter tido mais, só que nós não temos registros. Poderia ter tido, por exemplo, pontos de pregação, mas nós não temos registro. Então só há registro de 22 igrejas protestantes de orientação calvinista nesse Brasil holandês. Então esse é um dado interessante. Os holandeses, nessa ocupação do Brasil holandês, eles, além de implantar a religião de fé reformada, protestante, eles concediam liberdade religiosa. A gente tem que entender liberdade religiosa, nesse contexto do século XVII, que é simplesmente o fato de você não ser morto por professar uma outra fé. Então era assim, tolerável a sua fé, só que não podia ser pública, a não ser que fosse os judeus. Então ocorre o seguinte, junto com os holandeses protestantes que vieram para esse Brasil holandês, também tivemos judeus. Então a primeira sinagoga na América é no Brasil, em Recife, a primeira sinagoga na América. Então ela foi implantada por judeus holandeses, ok? Então nós temos esse outro dado importante aí, histórico, nesse processo da história do Brasil. Então vejam, irmãos, nós temos as igrejas, as 22 igrejas de orientação calvinista no território brasileiro, no Nordeste brasileiro, a partir de 1630. Ocorre uma seguinte situação. O principal governante desse Brasil holandês foi o conde João Maurício de Nassau-Siegen. Ele governou, vamos chamar ele só de Maurício de Nassau. Ele governou o território do Brasil holandês entre 1637 e 1644. Então ele ficou 7 anos no governo e foi um governo próspero nessa fase. Só que quando ele sai do governo, as coisas mudam. Os holandeses mudam a sua forma de administrar. E aí isso trouxe prejuízos e atritos com os portugueses, com os senhores de engenho que estavam ali naquele Nordeste brasileiro. E aí, a partir do outro ano, 1645,
começa um processo de conflito entre os holandeses e os portugueses. Alguns gostam de falar os brasileiros. Eu acho complexo a gente usar esse termo, porque o Brasil ainda não existe como uma nação autônoma independente. Então vamos chamá-los de senhores de engenho, elite portuguesa. Portuguesa que está no Brasil. Então nós temos nesse fato, nesse aspecto, a saída de Maurício de Nassau do governo, 1644, e no ano seguinte, 1645, começa a chamada Insurreição Pernambucana, que é a luta, a guerra, para expulsar os holandeses do território nordestino no Brasil. Bom, os holandeses são expulsos 9 anos depois, no ano de 1654. Então o conflito começa em 1645 e o conflito termina em 1654. Os holandeses são expulsos. Mas nesse processo de expulsão dos holandeses, há algo interessante. Uma nação indígena era aliada dos holandeses. Essa nação indígena, ela é chamada de Potiguara. Então, os índios Potiguara, eles eram aliados dos holandeses. E dentre essa liderança, dentre esses índios, havia uma liderança destacada, que era o índio Pedro Poti. Então, Pedro Poti, um índio potiguara, aliado dos holandeses, ele lidera um grupo de índios brasileiros, um grupo de índios potiguara, e esses índios, eles eram de orientação protestante. Então vejam, irmãos, que interessante. O trabalho, houve uma catequese dos holandeses protestantes de orientação calvinista no Brasil. E assim como os jesuítas faziam a catequese no sentido de evangelizar os índios, os nativos, os holandeses também fizeram esse trabalho. E essa tribo dos Potiguara se converteu ao protestantismo de orientação calvinista. E Pedro Poti, ele é morto justamente por causa da sua fé reformada. Então, a gente pode falar que Pedro Poti é o primeiro mártir nascido no Brasil em virtude da sua fé protestante. Veja que dado interessante. Então, o primeiro mártir brasileiro, vamos chamar assim, nascido no Brasil, ainda não temos o Estado autônomo, independente. Então, o primeiro mártir nascido no Brasil é Pedro Poti, um índio potiguara. Bom, os outros índios, a tribo viu o martírio de Pedro Poti e esses índios abandonam a região de Pernambuco. Então, boa parte dessa tribo parte em direção à região norte. Eles chegam a uma área, são aproximadamente 4.000 índios potiguara. E eles vão chegar numa área que é a divisa entre os estados do Ceará e do Piauí. E nessa área do Ceará, na divisa entre Ceará e Piauí, pega os dois estados, essa região, tem uma serra. Então é uma área de elevação. Então eles foram para essa área, por ser uma área mais elevada, mais inóspita, eles foram para essa região, esses índios, e se estabeleceram ali nessa área. Nessa área, nós temos a chamada Serra da Ibiapaba. Serra da Ibiapaba. Então, nessa serra, nessa área, nós temos registros a partir, por exemplo, dos registros de um famoso padre
português que atuava aqui no Brasil como jesuíta, e também ele escreveu alguns livros e ele relatou, então isso é um fato histórico, o padre Antônio Vieira. Então é um padre famoso, um jesuíta famoso. Então ele relatou que havia nessa serra de Ibiapaba, Serra de Ibiapaba, ele relatou que 4.000 índios aproximadamente estavam nessa região, tinham migrado para essa área, abandonando a área de Pernambuco em virtude do martírio de Pedro Poti, e esses índios naquela área eles estabeleceram uma igreja de fé protestante calvinista. Bem, aí, irmãos, nós temos que compreender o seguinte: o que é a igreja? Vamos falar que esses índios, eles não estabeleceram um prédio. Esses índios não estabeleceram um templo. Esses índios se organizaram de forma comunitária. Então, eles não tinham credo, né, assim, por escrito, algo concreto. Eles não tinham documentação, regulamentação. A gente não sabe se o sacerdote tinha sido consagrado por algum holandês, por algum sínodo. Então a gente não sabe isso. Mas o que sabemos é que nesse Brasil do século XVII, nós temos, esse padre Antônio Vieira, ele escreve esse relato, e esse relato se dá entre 1654 e 1660. Então veja aí, 6 anos desse relato, nessa janela de tempo, de uma comunidade de índios potiguara de fé protestante calvinista. Então vejam como, né, o protestantismo ele foi presente no Brasil, e essa é a primeira comunidade protestante de nativos, de nascidos no Brasil, que a gente tem notícia. Então veja que interessante dado histórico, né? Então a história nos ajuda a compreender algo em relação a isso. Se alguém quiser alguma informação, né, a mais, uma literatura sobre esse aspecto, irmãos, tem uma obra de uma historiadora chamada Jaqueline Souza. Ela escreveu pela editora Mackenzie. E esse livro vende, não quero fazer comercial, irmãos, mas esse livro vende no Amazon. Então no Amazon vende esse livro, e ocorre que nós temos, o título do livro é A Primeira Igreja Protestante. O Walter já tá ligado, né, Walter? Por aí mesmo. Eu pensei que alguém poderia perguntar, então já estou me antecipando, né? Como você fez a pergunta naquela outra situação, quando a gente analisou as missões morávias, né? E aí você pediu uma bibliografia, e aí eu já me antecipei dessa vez. Aí eu trago essa bibliografia para os irmãos. É da editora Mackenzie, né? O nome da autora é Jaqueline de Souza, e a obra é A Primeira Igreja Protestante do Brasil. Então essa é a obra. É a Primeira Igreja Protestante do Brasil, editora Mackenzie, autora Jaqueline de Souza. A obra é de 2003. 2003 é essa obra, tá, irmãos? Então ela disserta sobre essa história, essa primeira igreja, que a gente tem que entender que igreja é a comunidade dos santos. Então, não espere achar lá um estatuto, um prédio, um CNPJ, né? Nós não vamos entender a igreja dessa forma. Então, a igreja é a comunidade dos santos, como na igreja primitiva, como a partir do processo de Atos Apóstolos, capítulo 2. Então, aquilo é a igreja. Então, essa comunidade de santos, de índios, potiguara, protestantes, calvinistas, foi a primeira igreja protestante no Brasil, entre 1654 e 1660. Então nós temos essa janela de tempo aí,
e esses primeiros protestantes no território brasileiro, protestantes nascidos no Brasil, irmãos, porque já tivemos experiência protestante anterior, que foi a dos franceses, mas nascido no Brasil, esses são os primeiros. É a primeira igreja, vamos dizer assim, brasileira. É a desses índios potiguara, na região nordestina, entre o Piauí e o Ceará, na Serra de Ibiapaba. Então, se alguém quiser essa bibliografia, né, eu tenho, e tem no Amazon, no site da Amazon. Não é comercial, né, a gente não faz isso, mas é um lugar bem acessível para a gente poder achar essa bibliografia. Amém? Então vamos à sequência. Depois, amados irmãos, dessa experiência, dessas duas experiências no período colonial, ou seja, a primeira experiência, só relembrando, é a França Antártica, ou seja, o momento das invasões francesas no território brasileiro. Né? Lembrando, os franceses não reconheceram o Tratado de Tordesilhas e, mediante a isso, promoveram invasões do território brasileiro, e uma delas a França Antártica a partir de 1555. Então, nessa ocupação, nessa colônia francesa, nós temos o primeiro culto protestante, a primeira ceia e os primeiros mártires protestantes também, e a primeira confissão de fé da Guanabara de 1558. Então, só relembrando. Então, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência com as invasões holandesas. Então, os holandeses invadem o território brasileiro, lembrando que os holandeses tinham problemas com a Espanha, políticos, e o Brasil passou a ser da Espanha no momento em que o trono de Portugal ficou vago. Então, entre 1580 e 1640, nós temos o período chamado União Ibérica. Portugal e Espanha só tem um rei, e é o rei da Espanha. Então, mediante a isso, a Holanda, visando lucros do mercado açucareiro internacional, tem uma companhia, que é a Companhia das Índias Ocidentais, e invade o Brasil por causa da cana-de-açúcar. Então, invadiu especificadamente o Nordeste, que era o centro produtor canavieiro do Brasil. Então, eles invadem o Nordeste para controlar o preço, o mercado da cana-de-açúcar na Europa, no plano internacional. E aí, lembrando, invadiu, o Estado invade um território, junto vem a religião. Lembrando que Estado e Igreja, nesse contexto, estão unidos. Amém? Então nós vimos esse contexto. Depois, a próxima experiência protestante no Brasil só vai ocorrer no século XIX. Então veja, no século XVI tivemos uma experiência francesa. No século XVII tivemos a experiência holandesa. No século XVIII nós não temos processos protestantes no território brasileiro, no Brasil colônia. Então só no século XIX é que nós temos novamente a ação de protestantes no território brasileiro. Bom, como isso acontece? Como isso se dá? Deixa eu só ver aqui a hora. Bom, temos tempo. Beleza, maravilha. Como isso se processa, amados irmãos, esse desenvolvimento das ações protestantes no Brasil no século XIX? Então nós temos que compreender o seguinte: o Brasil, no século XIX, é um território que é colônia, mas a partir de 1822 o Brasil se torna independente de Portugal. Então nós vamos ver essa transição entre ser uma colônia e ser um Estado independente. Independente de ser colônia ou um Estado, a situação religiosa ela permanece a mesma. Que permanência é essa? Bom, o Brasil continua sendo um território
católico. Então, oficialmente, o território brasileiro é católico. Mas nós temos a ação de imigrantes. Então, a ação de imigrantes vai gerar uma necessidade na legislação no Brasil. Então, ela vai mudar, porque esses imigrantes são bem-vindos. E esses imigrantes, a maioria deles, não são católicos, não são de orientação católica romana, são protestantes. Então, a coroa portuguesa, enquanto o Brasil ainda é colônia, e depois o Império Brasileiro, vão fazer ajustes na legislação, porém, teremos uma liberdade religiosa, só que uma liberdade religiosa vigiada. Uma liberdade religiosa limitada, muito limitada. Como os irmãos vão perceber, eu vou falar para os irmãos. Tá? Então, nesse período, nós temos duas ações protestantes. Nós temos, vamos chamar de protestantismo de imigração e vamos chamar de protestantismo de missão. Então temos duas formas de protestantismo. Protestantismo de imigração, protestantismo de missão. Nós vamos desenrolar esses dois fatos. Nesse momento do século XIX, nós vamos ver a presença no território brasileiro de anglicanos e luteranos. Sempre, nesse ponto aí, ligado às nações. Ou seja, os luteranos são alemães em sua essência. Os anglicanos são ingleses em sua essência. Então, a primeira leva são desse tipo de imigrante, ou é o alemão, ou é o inglês, e eles vão participar de uma forma majoritária, nesse processo inicial, do chamado protestantismo de imigração. E por que isso acontece, irmãos? Por que acontece esse protestantismo de imigração? Os irmãos devem lembrar, a gente tem que lembrar das aulas de história. Os irmãos devem lembrar. No ano de 1806, temos um processo na Europa. A França ascende como grande nação, como nação poderosa, na pessoa do seu líder, do seu imperador, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele tem um projeto para a França. Que projeto é esse? Fazer da França a principal potência da Europa. Deixa eu só molhar o bico aqui, irmãos. Então, Napoleão tem um desejo, fazer da França a principal potência da Europa. Só que ele tem um rival, que é a Inglaterra. A Inglaterra é o grande rival de Napoleão Bonaparte. Napoleão tenta vencer a Inglaterra. Napoleão tinha o maior exército da Europa. Então, o maior exército europeu era da França, Napoleão Bonaparte. Só que a Inglaterra, os irmãos devem lembrar, a Inglaterra é uma ilha, bem próxima do continente europeu, mas uma ilha. Para o exército chegar lá, ele tem que ir de navio. E aí é que era o problema. Enquanto a França tinha o maior exército da Europa, a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa. Então, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Bom, já que Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, ele foi derrotado numa batalha no Canal da Mancha, E Napoleão muda a estratégia.
Já que ele não consegue invadir a Inglaterra, ele vai tentar isolar a Inglaterra do contexto econômico europeu. E aí ele proíbe todas as nações da Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra. O nome disso é o Bloqueio Continental. Então, em 1807, Napoleão impõe na Europa o bloqueio continental. Toda a Europa proibida de fazer comércio com a Inglaterra. Então, esse é o bloqueio continental. O que iria acontecer se algum país furasse o bloqueio e fizesse comércio com os ingleses? As tropas francesas, as tropas napoleônicas, iriam invadir esse país. Iriam invadir, tomar o poder e tirar o rei. Então essa era a ação de Napoleão. Então quem furasse o bloqueio ia perder o trono. Bom, e o que ocorreu, irmãos? Portugal ficou numa situação crítica, porque Portugal dependia da economia inglesa. Portugal tinha negócios com a Inglaterra. Portugal tinha contratos com a Inglaterra. Portugal simplesmente não poderia parar de fazer comércio com a Inglaterra. E aí, nesse processo, nós temos uma ação do rei de Portugal. Na verdade, ele não era o rei ainda, ele era o príncipe regente Dom João. A rainha era a Dona Maria I, conhecida como Dona Maria I a Louca. Ela estava sem sanidade mental, então ela não governava. Quem governava era o príncipe regente Dom João. E Dom João, ele fica numa situação muito complexa. Por quê? Se ele para de fazer comércio com a Inglaterra poderia invadir o Brasil. E aí o Brasil não seria mais uma colônia portuguesa, mas seria inglesa. Se se Dom João fizesse comércio com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Napoleão ia invadir Portugal. Ou seja, Dom João estava numa situação que ele ia perder alguma coisa. Então ele teve que pensar, analisar e perder o que seria menos pior. E Dom João tomou uma atitude. Ele fez aliança com os ingleses e a família real portuguesa foge para o Brasil. Então ele sai em dezembro de 1807, sai de Portugal, uma correria, e a marinha inglesa escolta a corte portuguesa até o Brasil. E nisso Napoleão invadiu Portugal. Então vejam, Dom João preferiu perder Portugal do que perder o Brasil. Isso tem um motivo, irmãos. Porque quem sustentava a economia portuguesa era o Brasil. Se Portugal perde o Brasil, Portugal perde a sustentação econômica. Então não era interessante para Dom João perder o Brasil. Foi melhor perder Portugal. Veja, irmãos, que situação. Enfim, então a família real portuguesa foge, vem para o Brasil, chega em janeiro de 1808. Então a família real portuguesa chega em 1808 ao Brasil. Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro. Bom, ocorre agora uma seguinte situação. Portugal tem que, de alguma forma, valorizar a ação dos ingleses. E Portugal faz o seguinte: Portugal decreta a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então agora, o Brasil, que era uma colônia, o Brasil passa a ser, vamos chamar assim, sede do Estado português, que Portugal não é mais sede, por causa da invasão napoleônica, e o Brasil passa a ser essa sede do Estado português, e o Brasil passa a fazer comércio com a Inglaterra. A condição da Inglaterra foi essa: abrir o comércio brasileiro para os seus produtos. E aí, irmãos, nós temos uma seguinte situação. 1808,
abertura dos portos brasileiros às nações amigas, inicialmente a Inglaterra, depois a Alemanha. Vejam o que ocorre. Agora, comerciantes ingleses vão vir para o Brasil com essa abertura dos portos. E outra coisa que vai agora melhorar a situação para os imigrantes, para os ingleses e os alemães. No ano de 1810, 2 anos depois da abertura dos portos, é firmado um acordo chamado Tratado de Comércio, Navegação e Amizade. Isso em 1810. Tratado de Comércio, Navegação e Amizade. Bom, esse tratado de 1810, esse tratado ele ampliou a ação do comércio inglês no território brasileiro. E há algo interessante nesse tratado de 1810. Ele tem um artigo de número 12. O artigo 12 desse Tratado de Comércio, Navegação e Amizade, o artigo 12 diz o seguinte, irmãos. Diz que os ingleses e estrangeiros que são imigrantes no Brasil têm liberdade para professar a sua fé. É aí que começam a mudar as coisas. Por quê? Os ingleses são anglicanos, são reformados. Os alemães, que também vêm, são reformados, são luteranos. E o Brasil é um território católico. Então, um ponto desse acordo que Portugal estabeleceu com a Inglaterra e posteriormente com a Alemanha, um ponto desse acordo foi justamente a questão da liberdade religiosa. E aí, amados irmãos, nós temos esse chamado protestantismo de imigração. Então, esse protestantismo de imigração significa o quê, irmãos? Significa que anglicanos e luteranos vão poder vir para o Brasil e professar a sua fé. O Brasil é um país oficialmente católico, mas abriu concessão, em virtude dos tratados de 1810, no seu artigo de número 12, abriu uma concessão para a implantação da fé protestante no Brasil. Por que a gente chama esse protestantismo de imigração? Porque essa expressão dá a ideia de que esses imigrantes vieram para o território brasileiro e eles professaram a sua fé, mas não houve ação evangelística. Eles não fizeram atividade missionária. Eles apenas mantinham a sua fé no âmbito da comunidade, no âmbito da família, no âmbito da sua cultura. Então não houve uma tarefa, um trabalho de evangelização. Esses imigrantes não tinham um fim missionário, não tinham um viés missionário. Então por isso que nós chamamos essa forma de protestantismo no Brasil do século XIX de protestantismo de imigração. Ou seja, os imigrantes vinham e mantinham a sua fé, mas a fé apenas naquela comunidade imigrante. Não havia o trabalho de evangelização, não havia o trabalho de resgatar vidas, de trazer vidas para Cristo na fé protestante. Então, eles só deram continuidade, esses imigrantes, à sua tradição denominacional, à sua fé denominacional. Eles não promoveram ação de missionária, ação missionária. Então eles mantiveram um protestantismo étnico que não promoveu uma integração
com a sociedade brasileira, não houve troca cultural, não promoveram uma ponte para poder levar Cristo ao povo brasileiro, aos políticos brasileiros, à elite brasileira, não. Esses imigrantes se mantiveram distanciados. Então, por isso que a gente chama essa imigração inicial do século XIX, né, essa ação protestante no Brasil do século XIX, por isso que a gente chama de protestantismo de imigração. Então, esse cenário só começa a mudar a partir dos anos 1840 e 1850. Vejam, o Brasil já é um país independente. Então, enquanto o Brasil ainda é atrelado a Portugal, enquanto o Brasil ainda é uma colônia portuguesa, nós temos o protestantismo de imigração, enquanto o Brasil é colônia portuguesa. A partir de 1840, que nós vamos observar o desenvolvimento do protestantismo missionário. Então nós vamos ver a ação de missionários, tanto, graças a Deus, irmão Rui. Amém, chegou, graças a Deus, chegou, tá na benção. Fica gravado, depois é só o irmão pegar. Mas é sempre bom poder falar com os irmãos, poder ter esse encontro aqui ao vivo, é sempre melhor, né? Mas se o irmão seja bem-vindo, a gente tem afazeres, dificuldades, eu entendo, tá? Deus abençoe, irmão Rui, Deus abençoe. Então só a partir de 1840 que nós vamos ver a ação de missionários, tanto europeus quanto missionários estadunidenses, né? Eu não gosto de falar norte-americano, né? Ou americano, que americano somos todos nós que habitamos a América, então nós somos americanos, né? E norte-americano, o mexicano é norte-americano, porque ele habita na América do Norte. O canadense também é norte-americano. Então eu prefiro usar um termo, né, mais ligado à sociologia, né, estadunidense. Ok? Então, missionários, tanto europeus quanto missionários estadunidenses. Então, eles vêm, a partir de 1840, num ímpeto missionário. Eles vêm no processo de difundir a fé protestante. Então aí as coisas começam a mudar nesse momento em que o Brasil é império, Brasil imperial. Amém? Deus abençoe, irmão. Então o Brasil é império. Então o Brasil é um país independente. Então as coisas começam a se alterar nesse nível. Ocorre que muitas das ações dos missionários estadunidenses está ligado a um processo de expansão que eles entendem, que eles pensam é uma filosofia estadunidense. Os irmãos devem lembrar que os Estados Unidos, né, lembra das suas aulas de história, que os Estados Unidos eles surgem como 13 colônias, só no lado leste, só o lado banhado pelo Oceano Atlântico. Então ali na costa leste nós temos as 13 colônias. O restante do território pertencia parte da França e parte à Espanha e outra parte ao México. Então era assim que era o território americano. Só que eles tinham uma ideia, uma filosofia chamada Destino Manifesto. Eles acreditavam, né, acreditam até hoje, os estadunidenses, que eles estão destinados a uma missão civilizadora, uma missão territorial, uma missão financeira, econômica, uma missão espiritual. Então eles acreditam que eles têm que conquistar, né, o território, os territórios, conquistar o mundo levando seu modo de vida. E isso influenciou também o protestantismo. Então das 13 colônias do leste, eles dominaram todo o território até a costa oeste. Então você vê que os Estados Unidos é um país que vai do Atlântico até o Pacífico, costa leste até a costa oeste. Então eles começaram esse processo
fundamentados nesse pensamento chamado destino manifesto. E nós vamos observar, irmãos, que os missionários partem nessa mesma ação, nesse mesmo ímpeto, o destino manifesto, ou seja, eles querem agora trabalhar nesse âmbito espiritual, ou seja, levar a fé protestante para o mundo. E eles vêm para o Brasil a partir de 1840, junto com outros missionários também, né, suecos, alemães. Nós vamos ver boa parte também de europeus atuando nesse território brasileiro. Bom, a primeira leva de missionários, eles são metodistas, congregacionais, presbiterianos, batistas. Então, esses grupos que promovem ações missionárias partindo dos Estados Unidos, vindo para o território brasileiro, enquanto o Brasil é um país independente, Brasil imperial. Então, nós vamos ver a ação deles e eles vão ter sucesso na sua expansão missionária em virtude de alguns fatos. Então, no século XIX, nós temos uma visão, uma cosmovisão brasileira. Então, como é o Brasil do século XIX? No que tange à religiosidade. Então, o Brasil é oficialmente um país católico. Esse ponto é chave. Então, Brasil, colônia, e agora, nesse contexto que nós estamos analisando, o Brasil Império é um país católico. Bom, é católico, mas muitas regiões não eram atendidas pela Igreja Católica. Então a igreja se concentrava muito nos grandes centros e os jesuítas no passado tinham feito ações junto aos indígenas, tanto na região sul quanto na região norte, na área da Amazônia. Então tivemos no século XVI e XVII muitas ações jesuíticas, mas a partir do século XVIII não. Até porque os jesuítas no século XVIII eles são expulsos do Brasil. Então o Marquês de Pombal, que era o administrador, o primeiro-ministro de Portugal, ele expulsa os jesuítas do Brasil no século XVIII. Então nós não temos muitas ações missionárias da Igreja Católica nos principais, nas áreas mais distantes, nas principais áreas de pobreza, de miséria, nós não temos isso. A ação católica, nós não temos. Quem fazia isso eram os jesuítas, mas eles foram expulsos, em virtude de atritos políticos, os jesuítas foram expulsos. E aí entra os protestantes. Então os protestantes entram nessas áreas em que há deficiência do atendimento da Igreja Católica. E aí nós temos a ação dos protestantes nesse contexto. Amém? Bom, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que favoreceu a ação das missões protestantes. Os católicos, o clero católico, não tinha uma vida exemplar. Deixava a desejar em relação à ética, em relação à moral. Então a vida espiritual do clero, muitos deles eram deploráveis. Então isso já arranhava a imagem da instituição da Igreja Católica. E muitos homens do clero eram ignorantes em relação ao conhecimento bíblico. Então isso não atestava a autoridade desses homens. Então nós temos a seguinte situação, amados irmãos. A fé protestante, ela vai se expandir dentro dessa deficiência, dessa debilidade da fé católica no território brasileiro. E aí os protestantes começam a atuar nessas áreas menos favorecidas do território brasileiro. Bom, os protestantes, eles têm certa liberdade, certa autonomia, mas enfrentam muitas dificuldades no território brasileiro. Por quê? O Brasil é um país católico. Não havia, por exemplo, irmãos, os registros civis. Isso não existia.
todos os registros, todos os assentamentos eram feitos pela Igreja Católica. Então, nascimento, Igreja Católica. Óbito, Igreja Católica. Casamento, Igreja Católica. Se você não fosse católico, você não ia ter um assentamento de nascimento, né, uma certidão, você não ia ter. Você também não ia poder ser enterrado num cemitério público, porque só católico é enterrado em cemitério público. E você também não ia se casar se não fosse católico. Não ia ter o seu relacionamento reconhecido pelo Estado. Então veja, os serviços públicos eram vedados aos não católicos. Então por isso que eu digo, irmãos, que a tolerância ela era até um certo nível. Então você passava muitos problemas sociais. Porque se você fosse protestante, você não tinha como comprovar casamento. E nem era enterrado no cemitério público. Então os protestantes tinham que comprar terrenos e fazer cemitérios particulares, privados. Cemitérios ligados à igreja, às igrejas protestantes. Então veja só a dificuldade que os protestantes enfrentavam no Brasil imperial do século XIX. Os protestantes não podiam, por exemplo, nas cidades, isso no interior havia evangelização, mas nas cidades, com fiscalização policial, eles não podiam fazer evangelismo. Não podiam formar prosélitos, como era chamado na época. Eles não podiam formar discípulos, eles não podiam evangelizar. Então, nós temos uma série de dificuldades. E os templos, outra situação também. Os protestantes podiam se reunir em casas, em lugares, só que os templos protestantes, se fosse ter um templo, ele não podia ter a aparência de que era um templo. Então a arquitetura dos templos protestantes não podia dar a ideia de que era um templo religioso. Então a arquitetura tinha que ser muito simples. A arquitetura tinha que parecer uma casa e não uma igreja. Então vejam as dificuldades que os protestantes enfrentavam no século XIX. Eles tinham a liberdade de culto, mas não tinham direitos e cidadania. Então isso era vedado aos protestantes. A Constituição Imperial de 1824, ela dizia isso. Então essa Constituição Imperial, a primeira Constituição brasileira de 1824, ela determinava esses pontos, esses aspectos que promoviam dificuldades para o exercício da fé protestante e o indivíduo não era reconhecido como cidadão no território brasileiro. Bom, eu vou caminhar para a gente encerrar, irmãos. Falta só algumas ideias para a gente desenvolver, então vamos encerrar esse conteúdo hoje. História da Igreja Protestante no Brasil. Então vamos lá. Então nós temos a ação dos congregacionais. Agora eu vou falar das ações de alguns grupos. Não dá para falar de todos, irmãos, mas eu vou citar alguns grupos, os grupos que se destacaram. Os congregacionais se destacaram. Nós temos a ação do reverendo Robert Calley. Ele e sua esposa desenvolveram um importante trabalho, se estabeleceram em Petrópolis e lá em Petrópolis eles desenvolveram a primeira escola bíblica dominical, no ano de 1855. Então veja, ainda é o Brasil imperial. O Brasil só deixa de ser império em 1889. Tá? Então eles desenvolvem a ação missionária, promovem o desenvolvimento de uma ação para trazer pessoas, inicialmente com crianças. Começou com 5 pessoas essa EBD, e depois se tornou uma igreja congregacional. Então, esses missionários desenvolveram essa ação e visando o crescimento do reino. Então, essa igreja congregacional, ela dá origem à Igreja Evangélica Fluminense. É uma igreja congregacional, a sede dela é ali no centro da cidade, se eu não me engano, na Rua Camerino. É ali a sede. Então,
Então ela é a igreja protestante estabelecida mais antiga no território brasileiro, reconhecida, né, como igreja assim, no âmbito oficial. Né? A gente tem ação lembrando dos índios, né, potiguara lá no século XVII. Né? Era igreja, mas igreja enquanto comunidade. Agora nós temos igreja enquanto comunidade, enquanto instituição reconhecida. Então essa igreja é de 1858, essa igreja evangélica fluminense, que é uma igreja congregacional. Então essa igreja batiza o primeiro brasileiro. Então nós temos, assim, de registro, é claro, o primeiro brasileiro batizado na igreja congregacional. Nós temos a ação dos presbiterianos. Eu acho que a ação dos presbiterianos é mais conhecida, né, porque nós temos a ação do missionário estadunidense Ashbel Green Simonton. Né? Então ele exerce essa ação missionária no território brasileiro. Né? Os presbiterianos estão aqui há um tempo já, desde 1859. Então vejam, estão estabelecidos aqui, né, há mais de 150 anos. Né? Então os presbiterianos estão, né, na vanguarda aí, junto com os congregacionais. Né? Interessante que foram organizadas igrejas, né, dos presbiterianos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nós temos o primeiro pastor. O primeiro pastor brasileiro ordenado foi pela igreja presbiteriana. Ele era um ex-padre, né, um ex-sacerdote católico, e foi ordenado como o primeiro pastor protestante no território brasileiro. Né? José Manuel da Conceição é o nome dele. Tá? Então esse homem, ex-sacerdote católico, ex-padre, ele foi o primeiro pastor brasileiro ordenado. Outro ponto interessante dos presbiterianos é que eles formavam uma escola, a escola chamada Escola Americana, né, para formar líderes, né, para formar pastores, e essa escola americana ela deu origem à Universidade Mackenzie, que é lá em São Paulo. Então, a Mackenzie existe até hoje, né, ela é oriunda dessa escola americana ligada à igreja presbiteriana. Então é bem importante, bem interessante esse aspecto. Nós temos os batistas. Os batistas, eles se estabelecem no Brasil na década de 70, dos anos 1800. Então o Brasil ainda é império. Os batistas, eles organizam a sua primeira igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, né? E nós temos o desenvolvimento das ações dos batistas. Os batistas são interessantes porque fundam a primeira convenção. Então a Convenção Batista Brasileira ela surge logo no início do Brasil republicano, no ano de 1907. Então nós temos o estabelecimento, né, desse processo, né, organizacional, né, a igreja como um organismo se desenvolvendo. Então os batistas eles promoveram a Convenção Batista Brasileira em 1907. E aí nós temos o fim do Império. Acaba o Império, instituição da República, né? E a Constituição Republicana ela vai mudar a situação religiosa do Brasil. A Constituição, o Império ele acaba em 1889, mas a Constituição Republicana, né, acaba o Império e é proclamada a República em 1889. Mas a Constituição Republicana ela só sai 2 anos depois, em 1891. E ela contempla algo importantíssimo em relação à religião, porque acaba aquela ideia da religião oficial do Estado. Então, enquanto o Brasil era império, tinha uma religião oficial. Quando o Brasil se converte em república, acaba a ideia da religião oficial do Estado. E o Brasil passa a ser, a República Brasileira, passa a ser um Estado laico. Então, durante a República, nós temos a consolidação dos grupos de orientação
protestante. Então, é um outro ponto interessantíssimo para a gente abordar. Então, amados irmãos, nós temos essas questões ligadas à história da igreja, né? Não dá para a gente abordar todos os aspectos, que cada denominação tem uma história própria, uma história que é bonita, uma história de luta, né? Nós temos a Assembleia de Deus no Pará, né, surgindo nos idos de 1910, 1911, né? Então a história é muito interessante, né, dos missionários suecos que começam esse processo na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus hoje é a maior denominação protestante no Brasil. Então são muitas histórias, é um leque, né, que não dá para a gente trabalhar cada denominação especificadamente, tá, irmãos? Então espero que os irmãos tenham vislumbrado algo, ainda que de forma panorâmica, algo importante acerca da história da igreja protestante no Brasil, para que a gente possa compreender melhor como foi doloroso, espinhoso e longa essa marcha até que hoje nós podemos gozar de liberdade, de autonomia, e também podemos ter os nossos direitos assegurados, né? Então esse é o processo da evolução do protestantismo no Brasil. Espero ter contribuído, irmãos, espero ter ajudado de alguma forma os irmãos a conhecer melhor um pouquinho a história da nossa fé, da fé protestante, da fé reformada, como você queira chamar, ou como nós somos conhecidos, né, evangélicos, crentes, né, enfim, nós somos servos de Deus. Isso é o que importa, tá? Deus abençoe. Deixa eu ver, eu volto aqui. É verdade, é verdade. A gente não sabe muita coisa, na verdade, não. Eu não sei muita coisa, eu estou aprendendo aí a cada dia, eu vou fuçando, vou buscando, vou lendo, vou me atualizando, sai coisa nova aí. Toda hora eu olho e me deparo que isso eu não sabia. É normal, é normal. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a vocês, né? Continuem nessa trilha aí, nessa seara, nesse caminho, nessa senda, para que vocês possam avançar e progredir no pleno conhecimento de Cristo e também da sua obra e da sua igreja. Tá? Deus abençoe a todos. Vamos orar, amados irmãos. Soberano, eterno e poderoso Deus, nós te exaltamos e te glorificamos, Pai, porque a tua mão tem nos ajudado. Tu tens, Senhor, nos potencializado e nos capacitado para que possamos, Senhor, nos debruçar e aprender mais de Ti. Abençoa, meu Pai amado e soberano, cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor, buscando conhecer mais e mais da Tua pessoa e obra. Prospera a obra na vida de cada irmão aqui, meu Deus, e que a Tua mão continue, está estendida a nosso favor, nos fazendo prosperar. Nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, santo, reto e justo Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe aos irmãos. Irmã Josina, Deus abençoe, né? Não só de história da guerra. É verdade, tivemos que fazer essa reformulação para a gente poder compreender os momentos, né? É por aí mesmo. Deus abençoe, irmã Josina. A irmã Márcia, Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Estamos unidos em Cristo Jesus e, quiçá, voltaremos aí com outra disciplina, né? Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Deus abençoe a todos. Amém. Paz perfeita vos seja multiplicada. Amém, irmã Márcia. Irmã Márcia, Deus te abençoe grandemente. Amém, irmãos. Amém. Até a próxima.